agosto de 2012, a NASA anunciou o pouso da sonda Curiosity na superfície de Marte. A sonda, de massa 1.000 kg, entrou na atmosfera marciana com uma velocidade de 6.000 metros por segundo. A gente pode até já anotar essas informações, né? Massa 1.000 e velocidade inicial 6.000. A sonda atingiu o repouso na superfície de Marte após 7 minutos da sua entrada. Então, ela atingiu o repouso, quer dizer que a velocidade final é 0, e no tempo de 7 minutos. E ele fala, calcule o módulo da força resultante média de desaceleração da sonda durante sua descida. Então, ele quer saber a força resultante. Mas a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração, certo? A massa a gente tem que é 1.000 kg, a força é o que a gente quer, mas a aceleração a gente não tem, então a gente precisa dela. Então, vamos calcular a aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Então, a gente precisa da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, variação de velocidade final menos inicial, no tempo de 7 minutos, só que não vamos deixar em minutos, né? Vamos transformar para segundos, que é só multiplicar por 60. Então, ficou 7 vezes 60. A velocidade final é 0 e a inicial é 6.000. Então, ficou 0 menos 6.000 dividido por 7 vezes 70. Eu poderia ter feito 60. Eu poderia ter feito a conta, mas como eu sei que o 60 vai ser mais fácil para eu cancelar com 6.000, eu deixei ele sem fazer a multiplicação. Então, ficou menos 6.000 dividido por 7 vezes 60. Aí eu posso cortar um zero, posso simplificar, ficar 100, né? 600 dividido por 6 é 100, dividido por 7. Se eu fizesse essa conta, ia dar uma dízima. Isso não é a nossa resposta, a gente vai substituir isso na outra parte, então vamos deixar assim mesmo, e daí a gente vê o que ajuda. Então, essa é a nossa aceleração. Vou substituir isso aqui na força. E eu vou ignorar o menos, porque, na verdade, esse menos na aceleração só significa que ele estava freando, né? Então, no valor da força, como ele quer em módulo, tanto faz se era acelerando ou se era freando. Ele só quer saber o valor dessa força. Então, vai ficar 1.000, que era a massa, vezes 100 dividido por 7. Isso daria se a gente fosse escrever de um jeito bonito até, né? A gente pode pegar os 3 zeros do 1.000 com mais 2 zeros do 100, vai dar 10 à quinta, 1 com 5 zeros. E isso tudo multiplicado por 1/7, que é a fração que estava sobrando ali a hora que a gente colocava isso numa potência. Então, eu poderia escrever 1/7 vezes 10 à quinta. 1/7 é uma fração irredutível, então essa resposta já seria aceitável. Isso em newtons, né? Isso seria uma boa resposta. Ou, se a gente quiser aproximar, a gente pode fazer a conta. Estou fazendo ali em cima no cantinho, ó, 1 dividido por 7 não dá para dividir, tem que pôr 0, para acrescentar um zero. E daí fazer 10 dividido por 7 vai dar 1, sobra 3. Aí eu já estou depois da vírgula, posso pôr outro zero. 30 na tabuada do 7 vai dar 4, que é 28, sobra 2. Aí eu poderia continuar, né? Põe outro zero, vai dar 2. E aí sobra 6, enfim. Aí vamos supor que eu quero aproximar, quero arredondar aqui nessa segunda casa decimal. O que eu tenho que fazer? Lembra sempre de olhar para a próxima. Então, se a próxima é 2 e 2 é menor que 5, eu vou manter o 4, vai ficar aproximadamente, porque eu fiz uma aproximação, 0,14 vezes 10 à quinta, que não está em notação científica, porque na notação científica eu não posso começar por 0, e aí sim a gente tem uma resposta bem bonitinha, que é a força restante sendo aproximadamente 1,4, mandei uma casa com a vírgula para a direita, então a nossa potência do 10 diminui 1, né? Então 1,4 vezes 10 à quarta newtons, e essa é a nossa resposta oficial. Aí vocês podem escolher se vocês preferem a de cima ou a de baixo. Eu, particularmente, prefiro a de baixo, tá? Numa questão de segunda fase. Na letra B, ele fala para a gente considerar que após a entrada na atmosfera, a uma altitude de 125 km, a força de atrito reduziu a velocidade da sonda para 4.000 metros por segundo, quando a altitude atingiu uma altura de 100 km. Então, quer dizer, ele diminuiu 25 km e a velocidade dele diminuiu 2 metros por segundo nisso daí. A partir da variação da energia mecânica, calcule o trabalho realizado pela força de atrito nesse trecho. Considere a aceleração da gravidade em Marte nesse trecho igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente vai ter que pensar? A massa continua sendo 1.000, a velocidade inicial continua sendo 6.000, na altitude de 125 km. Aí depois, quando a velocidade era 4.000, ele já estava em uma altitude de 100 km, e em todo esse processo, a gente vai considerar que a gravidade tem sempre o mesmo valor de 4 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber o trabalho
da força de atrito a partir da variação da energia mecânica. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é passar todo mundo para o sistema internacional, né? Lembrando que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, 125 quilômetros é 125 mil metros, 100 quilômetros é 100 mil metros. E aí, a gente pode pensar que o trabalho das forças não conservativas vai ser igual à variação da energia mecânica. E o trabalho das forças não conservativas, nesse caso, vai ser a força de atrito, né? Então, se a gente calcular a variação da energia mecânica, a gente vai perceber que ela diminuiu. Então, essa variação vai dar negativa, porque afinal é menor que a inicial. E esse valor é o trabalho da força de atrito. Ok? Então, esse é o raciocínio que a gente vai seguir. Como é que a gente vai fazer a variação da energia mecânica? É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. A energia mecânica final tem duas partes: energia potencial gravitacional e energia cinética. E a inicial também tem duas partes. Então, a gente vai ter potencial gravitacional e cinética final, tirado, então menos, a energia potencial gravitacional e a cinética inicial, só que eu estou tirando os dois. Então, eu preciso de um parênteses ali a hora que eu vou fazer a subtração. Porque, na verdade, eu estou tirando tanto o cinético quanto o potencial gravitacional. Se eu não colocasse esse menos aqui, ia ficar só tirando a energia cinética. O potencial gravitacional ia continuar mais. Se eu não tivesse colocado parênteses, entenderam a ideia? Então, eu preciso do parênteses porque o menos está nos dois termos. Então, a hora que a gente abrir isso, o menos vai ficar nos dois. E aí, deixa eu vir para cima. Aí. Então, o que vai acontecer? Energia cinética final, mv² sobre 2. Energia potencial gravitacional final, mgh. Aí, o menos vai tanto para a energia cinética inicial, que é o mv0² sobre 2, quanto para a energia potencial gravitacional inicial, que é mgh0. A gente vai substituir os valores, por isso que eu saí daqui, porque senão eu ia ficar no caminho. E aí a massa 1.000, a velocidade final, a massa, a gravidade é 4, cuidado para não pôr 10, às vezes a gente está tão acostumado a colocar sempre da Terra e pôr 10 automaticamente, vai dar tudo errado, cuidado. É 4, tá? A gente está em Marte agora. Aí a gente vai ter que juntar as coisas que dá para juntar e tentar fazer uma conta bonita aí, mas tá meio comprido, né? Tem um monte de zeros. Sempre que tiver um monte de zeros, a coisa mais fácil que tem pra gente fazer é transformar em notação científica. Então, vamos transformar todo mundo em notação científica? Transformei o 1.000 em 10 à terceira, o 4.000 em 4 vezes 10 à terceira. Aí, ali, o 100.000 ficou 4 vezes 10 à quinta, porque eu já deixei o 4 da gravidade ali normal. 1.000 continua 10 à terceira, 100.000 só o 10 à quinta, na verdade, né? Aí, ali, o 6.000, 6 vezes 10 à terceira, e tudo isso está ao quadrado. Enfim. E aí, o que eu fiz em seguida? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ao quadrado. Então, 4 vezes 10 à terceira ao quadrado vai ficar 16, que é o 4 ao quadrado. E 10 à terceira ao quadrado, eu tenho que lembrar, potência de potência, multiplica os expoentes. Então, vai ficar 10 a 6. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, vai ficar 16 vezes 10 a 6. Aí, no segundo termo, onde tem 10 a 3 vezes 4 vezes 10 a 5, eu posso juntar os expoentes, né, das duas potências de 10. Como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes, então vai ficar 10 a 3, 10 a 3 vezes 10 a 5, vai ficar 3 mais 5, que é 8, né? Então, o segundo termo vai ser 4 vezes 10 a 8. Aí, no outro, eu vou fazer a potência também, então, 6 ao quadrado é 36, e 10 a terceira ao quadrado de novo dá 10 a sexta. Aí, no último, eu posso juntar o 4 vezes 125, é só fazer 125 mais 125 dá 250, mais 250 vai dar 500, né? E aí, 10 a 3 com 10 a 3 vai dar 10 a 6. E aí, basicamente, essa é a ideia do que a gente vai fazer no passo seguinte. E aí, a gente pode dividir, então, agora e juntar as potências que estão juntinhas ali nas multiplicações. Então, no primeiro termo, 16 dividido por 2 é 8. E 10 a 6 vezes 10 a 3 vai dar 10 a 9, né? 6 mais 3 é 9. O segundo já tá bonitinho, não preciso fazer nada. No terceiro, 36 dividido por 2 é 18. E 10 a 3 com 10 a 6, 10 a 9. Então, eu também vou juntar. E aí, o 500 vezes 10 a 6, eu posso até transformar em 5 vezes 10 a 8. Porque daí eu pego os dois zeros do 500 e junto eles na potência. Então, foi isso que eu fiz agora. E aí, agora, a gente tem potências diferentes, né? Então, o que a gente poderia fazer é juntar as potências que são iguais. Então, por exemplo, 8 vezes 10 a 9 menos 18 vezes 10 a 9, eu poderia juntar esses que têm o mesmo 10 a 9, e aí isso ficaria menos 10 vezes 10 a 9. Menos 10, porque 8 menos 18 é menos 10, e a potência a gente copia.
E eu não posso juntar isso com quem não tem potência de 10 a 9. Eu só posso juntar 10 a 9 com 10 a 9, 10 a 8 com 10 a 8. Então, eu poderia juntar o 4 vezes 10 a 8 com o menos 5 vezes 10 a 8. Isso daria menos 1 vezes 10 a 8. Mas eu vou transformar todo mundo em 10 a 8 primeiro, porque daí eu posso juntar todo mundo. Então, o que eu fiz? Onde tinha 18 vezes 10 a 9, eu transformei em 180 vezes 10 elevado a 8. E onde tinha 8 vezes 10 elevado a 9, eu transformei em 80 vezes 10 elevado a 8. E aí eu posso juntar todo mundo. Eu acho mais fácil fazer desse jeito, não tem problema nenhum se você quisesse fazer do outro jeito. Aí depois você ia ter que deixar todo mundo na mesma potência para poder juntar. Então, o que eu vou fazer? 80 mais 4 dá 84, menos 180 menos 5 vai ficar menos 185. E aí, 84 menos 185 vai dar menos 101 vezes 10 elevado a 8. Isso é o trabalho, então vai estar em joule. Só que 101 vezes 10 a 8 não está em notação científica, porque lembra, para estar em notação científica, o número antes da vírgula tem que ser no máximo um 9, alguma coisa. Não pode ser 10, alguma coisa. Se for 10, eu tenho que andar mais uma casa com a vírgula, né? Porque aí fica 1, tal. Então, eu andei 2 casas com a vírgula para a esquerda, e aí eu aumento 2 na minha potência. Então, vai ficar menos 1,01 vezes 10 elevado a 10, e agora que a resposta está bonitinha, a gente coloca joule, que é o trabalho da força de atrito, que é o que a gente quer saber. E realmente deu negativo, porque isso gerou uma perda de energia, né? Então, tá tudo certo.